Saudações a todos. Vamos iniciar a nossa gravação aqui com uma oração. Será a parte 3 sobre os valdenses. E isso tudo será bem proveitoso. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, que o Senhor possa ser o nosso guia através do Espírito Santo e que não haja em nós um outro coração a não ser o coração e a mente de Cristo, para que venhamos nos libertar de qualquer treva, estar preparados para a sua vinda breve, onde não haverá mais tempo para isso. Perdoe nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Aqui então é a terceira parte. Eu vou colocar então o nosso querido estudo para avançarmos até o final. As igrejas valdenses, em sua pureza e simplicidade, assemelhavam-se à igreja dos tempos apostólicos. Rejeitando a supremacia do Papa e prelados, mantinham a Escritura Sagrada como a única autoridade suprema. Tem que voltar. As igrejas valdenses, em sua pureza e simplicidade, assemelhavam-se à igreja dos tempos apostólicos. Rejeitando a supremacia do Papa e prelados, mantinham a Escritura Sagrada como a única autoridade suprema e infalível, contrariamente ao romanismo, né? Eles dizem que só eles têm o direito de interpretar a Bíblia e não as pessoas. Seus pastores, diferentes dos altivos sacerdotes de Roma, seguiam o exemplo de seu mestre, que veio não para ser servido, mas para servir. Alimentavam o rebanho de Deus, guiando-os às verdes pastagens e fontes vivas de sua santa palavra. Longe dos monumentos da pompa e orgulho humano, o povo congregava-se não em igrejas suntuosas ou grandes catedrais, mas à sombra das montanhas nos vales alpinos, ou, em tempo de perigo, em alguma fortaleza rochosa, a fim de escutar as palavras da verdade proferidas pelos servos de Cristo. Os pastores não somente pregavam o evangelho, mas visitavam os doentes, doutrinavam as crianças, admoestavam aos que erravam e trabalhavam para resolver as questões e promover harmonia e amor fraternal. Em tempos de paz, eram sustentados por ofertas voluntárias do povo, mas, como Paulo, o fabricante de tendas, cada qual aprendia um ofício ou profissão, mediante a qual, sendo necessário, proveria o sustento próprio. Aqui não tem como passar sem comentar alguma coisa. A gente vê aqui, os pastores não somente pregavam o evangelho, como são chamados hoje, os pastores se chamam de pastores, mas veja que a diferença, compare você mesmo, tudo que esses homens aqui faziam e trabalhavam, inclusive, com as próprias mãos, como diz aqui, se fosse necessário, proveriam seu próprio sustento. Então, salário não era o problema, era um homem independente. Que fique isso para nossa reflexão, que tipo de pessoa nós temos sustentado, que tipo de pastor, se realmente pode ser chamado de pastor, e se tem a fibra que tiveram esses homens aqui. De seus pastores recebiam os jovens instrução, conquanto se desse atenção aos ramos dos conhecimentos gerais, fazia-se da Escritura Sagrada o estudo principal. Os evangelhos de Mateus e João eram confiados à memória, juntamente com muitas das cartas. Também se ocupavam em copiar as Escrituras. Em alguns manuscritos continham a Bíblia toda, outros apenas breves porções. Aqui algumas simples explicações do texto
eram acrescentadas por aqueles que eram capazes de comentar as Escrituras. Assim, se apresentavam os tesouros da verdade, durante tanto tempo ocultos pelos que procuravam exaltar-se acima de Deus. Ok? Lembrando que nós estamos falando da Idade Média, cumprimento da profecia de Daniel sobre os 1260 anos. Foram vários anos, na verdade, mais de um milênio de perseguição. Continuando, mediante pacientes e incansáveis labores, por vezes nas profundas e escuras cavernas da terra, à luz de archotes, eram copiadas as escrituras sagradas. Esses archotes aqui, só para não ficar estranho, no nosso entendimento mais atual, são tochas, tá bom? Seja de madeira, seja uma corda com algo inflamável que acendia fogo, porque eles ficavam lá nessas cavernas copiando as escrituras. Veja que experiência fantástica esses homens tiveram. E também o que eles recebiam com essas cópias, além de o benefício para o próximo e o avanço do evangelho, eles conseguiam memorizar muitas páginas, mesmo capítulos inteiros da Bíblia. E eu já passei por isso em menor escala. Uma vez eu tive que escrever algumas vezes um, um versículo, na verdade, muitas vezes, o versículo de Apocalipse, as 3 mensagens angélicas, tive que escrever à mão. Eu nunca mais esqueci ele, de tantas vezes que eu escrevi. Então, apesar da dificuldade que eles tinham, eles ganhavam habilidades na dificuldade. Vejamos por esse lado. Mediante pacientes e incansáveis labores, por vezes nas profundas e escuras cavernas da terra, à luz de tochas, eram copiadas as escrituras sagradas, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Assim a obra prosseguia, resplandecendo, qual ouro puro, a vontade revelada de Deus. E quanto mais brilhante, clara e poderosa era, por causa das provações que passavam por seu amor, apenas o poderiam compreender os que se achavam empenhados em obra semelhante. Anjos celestiais circundavam os fiéis obreiros. Veja que hoje Satanás é o mesmo e a perseguição também. Então, só vão entender o que os valdenses passaram aqueles que passarem coisas semelhantes, perseguições semelhantes. Talvez não seja necessário chegar no nível que eles chegaram, embora hajam lugares na Terra que existem perseguições assim reais, mesmo que ameaçam a vida, mas também que seja aqui no Brasil, nunca deve se duvidar do que um homem pode fazer, do que homens maus podem fazer. E também aquele versículo importante que diz que todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então é um fato, vai acontecer isso. Vamos padecer perseguições quando fazemos o que é certo. Mas aqui temos uma parte final muito importante. Anjos celestiais circundavam os fiéis obreiros. Que legal, que benção. Satanás incitara sacerdotes e prelados a enterrarem a palavra da verdade sob a escória do erro, heresia e superstição, mas de modo maravilhosíssimo foi ela conservada e incontaminada através de todos os séculos de trevas. Gostaria de falar sobre uma coisa que eu realizei aqui. Os valdenses, os albigenses, esse pessoal, eles são muito importantes. O livro Grande Conflito ele vai dar uma resumida bem rápida nessa questão e já vai passar ali para os outros reformadores até chegar em Lutero, porque ele é um livro bem objetivo. Lá na introdução tem palavras preciosas dizendo que ele foi resumido os fatos da maneira mais completa possível, ou seja, ele foi resumido ao máximo, não tem como resumir mais do que isso, e gerou 600 páginas.
E ao estudar sobre a Idade Média, realmente a gente vê que foi um resumo, porque ultrapassa centenas de milhares de folhas de história relevante. Então, pensando nisso, a série vai continuar, mas eu vou fazer vídeos extra, ou seja, fora da série, sobre os valdenses, albigenses. O nome desse estudo vai ser Estudo Aprofundado. Deixa eu achar aqui. Estudo Aprofundado dos Cristãos da Idade Média, valdenses e albigenses e etc. Eu até vou ver se eu consigo compartilhar aqui um pouquinho, só para quem assistir ficar com mais interesse de ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, tá aqui, então. Ele é esse aqui. Ó, tem várias coisas para a gente aprender sobre a Idade Média e sobre esses cristãos que tanto sofreram, e eu não posso passar isso tão rápido assim, tá bom? Então, se você tiver interesse, acompanhe aí no canal, vai ser publicado esse estudo adicional, é um estudo aprofundado. Esse aqui a gente está só lendo o livro e fazendo pequenos comentários, mas aqui vai ser mais aprofundado, com muito mais detalhes. Eu vou aqui voltar para a tela do livro, de onde a gente parou, para continuarmos então. Satanás incitara sacerdotes e prelados a enterrarem a palavra da verdade sob a escória do erro, heresia e superstição, mas de modo maravilhosíssimo foi ela conservada e incontaminada através de todos os séculos de trevas. Então não tenho medo. Existe sim a Bíblia pura, existe a tradução genuína, que também vai ser estudada aqui nesse canal, porque influencia muito a tradução. Lembram que os valdenses eles tinham a Bíblia na sua língua materna, e isso os tornou motivo especial de ódio, porque ali estava a verdade. Existia uma tal de Vulgata de Jerônimo, que era a Bíblia papal, ou seja, apoiava os erros deles, os enganos deles. Será que não tem um pouco disso hoje nas nossas traduções? Com certeza, para desviar os mais fracos. Então, quando for possível, num futuro breve, com a benção de Deus, vamos descobrir também essa grande verdade relevante. Qual a Bíblia, qual as raízes, as origens, para que nós possamos, então, continuando aqui o nosso pensamento, vamos avançar. Falamos aqui da Bíblia, tradução bíblica, tudo é relevante. Os homens se têm demonstrado incansáveis em seus esforços para obscurecer o claro e simples sentido das Escrituras e fazê-las contradizerem seu próprio testemunho. Porém, semelhante à arca sobre as profundas águas encapeladas, a palavra de Deus leva de vencida as borrascas que a ameaçam de destruição. Assim como tem a mina ricos veios de ouro e prata, ocultos por sob a superfície, de maneira que todos os que desejam descobrir os preciosos depósitos devem cavar, assim as Sagradas Escrituras têm tesouros de verdade que são revelados unicamente ao ardoroso, humilde e devoto pesquisador. Veja, quero te chamar ao raciocínio. Como que é que você faz para no trabalho, para você conseguir aquilo que você deseja, um sonho que você tem?
Será que você trabalha de forma relaxada, de qualquer jeito, e assim você vai conseguir o que você procura? Não. Se no mundo natural isso nos é ensinado, por que com a Bíblia tem que ser diferente? Há poucos dias mesmo, há poucos dias, alguém me falou que ainda faz isso, ó. Ele pega a Bíblia quando ele acha que ele tem que pegar e faz isso aqui. Aí ele abre, lê aqui qualquer coisa, por exemplo, imagina que eu abro aqui, ó, nessa parte da Bíblia, ó. Eu abro do nada nessa parte aqui, ó. E toda veste, toda pele em que houver semente da cópula será lavado com água, e serão impuras até a tarde. Ah, tá. Aí eu fecho a Bíblia, ó, foi isso que Deus falou para mim. Vocês sabiam que tem religiões que é assim? Por exemplo, como que é o nome daquele pessoal dos Estados Unidos mesmo? Amish. Eles não preparam sermão, nada, eles não estudam a Bíblia, eles só fazem isso aqui, ó. É a palavra de hoje. Eles abrem, leem qualquer coisa e foi isso que Deus falou. Amém. Entende? Mesmo no trabalho deles, eles não fazem isso. Por que a gente faz isso com a Bíblia? Brinca com a salvação dessa forma. Aí depois a gente não entende o porquê dos problemas. A gente não deve fazer isso. Esse aqui é o exemplo próprio. Cavando como se fosse uma mina, e é uma mina. Na verdade, é a verdadeira mina. Como os mineiros cavando aqui, ó, até sair a crosta dos olhos, a trava, porque o problema não está nela. O problema está em você, em mim. Precisamos nos esforçar, estudar, praticar e assim vai indo. Depende de você o avanço, tá bom? Então, vamos raciocinar nesse sentido e tomar cuidado com a nossa salvação. Isso é muito mais importante do que trabalho secular, por exemplo, ao qual a gente se esforça. É a nossa salvação e da nossa família. Vamos avançar. Essa parte aqui eu gosto, muito importante ela. Deus destinara a Bíblia a ser um compêndio para toda a humanidade. Essa palavra compêndio, maravilhosa, pode ser também fundamento. Então, Deus destinou a Bíblia a ser um fundamento para quanto da humanidade, toda a humanidade, na juventude e idade madura, devendo ser estudado através de quanto tempo? Todos os tempos, sabe? Será que alguém pode contestar isso aqui com a Bíblia? Será que está errado? Que nós nos equivocamos? Não, não estamos equivocados, porque isso aqui está em harmonia com a palavra de Deus. Não existe essa questão de que tal país aceita tal Deus, tal religião é essa, tal cultura. A Bíblia é atemporal e acultural. Claro que ninguém irá forçar a liberdade de consciência do outro, mas essa política de respeito está errada. Nós devemos falar a verdade. Raciocine. Se tem alguém com uma doença grave e outros se levantam e dizem assim, ó, por respeito com essa pessoa, não fale nada sobre essa doença. Deixe que ela morra. Está certo? Todo mundo com sã raciocínio sabe que está errado. Então, como que nós vamos pregar o evangelho sem dizer que o budismo é um engano, que o hinduísmo é um engano, que o espiritismo é diabólico, que o catolicismo é um paganismo, que é o braço direito de Satanás? Como que a gente vai pregar com essa política aí? Está errado, entende? Nós precisamos proclamar a palavra. Ela por si só faz o trabalho. Ela por si só ataca aonde tem que ser atacado, derruba onde tem que ser derrubado e edifica onde tem que ser edificado. Cada nova verdade
Um pouquinho para cima. Então, nós vimos que ela é para toda a humanidade, como um compêndio que é um alicerce, desde o bebê até lá no fim da vida, jovem, ela serve para todos. Faça essa prova. E também Deus deu a sua palavra aos homens como revelação de si mesmo. Quer conhecer a Deus? Está ali. Cada nova verdade que se divisa é uma nova revelação do caráter de seu autor. O estudo das Escrituras é o meio divinamente ordenado para levar o homem à mais íntima comunhão com seu Criador e dar-lhe mais claro conhecimento de sua vontade. É o meio de comunicação entre Deus e o homem. É o meio de comunicação entre Deus e o homem, sabe? É por ali que Deus fala com você. Não se firme em impressões, em sonhos, em eu acho. Firme-se na Bíblia, o fiel e firme alicerce. Tá bom? Vamos deixar agora esse capítulo aqui que se segue, essa parte final, para um próximo vídeo. Acompanhe aí no nosso canal. Que Deus abençoe.